Olá, eu sou a tia Carla. E eu sou a tia Jane. Nós vimos dar uma aula para vocês de matemática sobre os números. E aí, para começar, a gente vai revisar alguns dos números que a gente já trabalhou com vocês, tá certo? Que número é esse? Número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8 e o 9. E aí a gente lembra que a gente já trabalhou lá no nosso calendário os números até o número 30, né? E que para montar esses números a gente precisa de 2 algarismos, né? Se a gente quiser, por exemplo, formar o número 30, que é o último número do calendário, a gente vai precisar do número 3 e do número 0, né? E vocês sabem quantas dezenas a gente pode formar com o número 30? Tu lembra, tia Carla? 3 dezenas. Lembra que a tia ensinou para vocês que a gente vai usar sempre o primeiro número para dizer a quantidade de dezenas? E o segundo número são as Unidades. Então aqui nós temos 3 dezenas e 0 unidades. Alguns certo? números do nosso calendário, né, tia Jane? Tinham o número 3 e ao invés do 0 tinha o número 1, que queria dizer que a gente tinha 31 dias naquele mês, né? 3 dezenas e 1 unidade. Mas aí hoje, além dos números, a gente trouxe uma maneira diferente de contar esses números. A gente trouxe uma historinha para vocês. Uma historinha bem legal. Muito, muito, muito legal. E essa historinha se chama, ó, A Joaninha que Perdeu as Pintinhas. Quem aí já ouviu falar dessa historinha? É a história de uma Joaninha que se chama Tininha. O que foi que a Tininha fez? Você sabe, tia Jane? Eita, ela fez uma coisa bem legal. Vamos começar a história? Vamos sim. Ó, essa aqui é a Tininha. E essa daqui era a mamãe da Tininha. Um dia, a Tininha resolveu sair de casa. Ela foi passear, né? Todo mundo gosta de passear. Nesse tempo a gente tá um pouquinho preso em casa. E aí a Tininha foi passear e olhando as novidades. Ela começou a passear. E aí lá naquele lugar tinha um rio bem bonito. E ela começou a ficar encantada com aquele rio. E aí ela foi lá olhar aquele rio. Correu. Quando se deparou com o rio, ela não viu que tinha um rio. Aí ela caiu dentro do rio e ela perdeu as suas pintinhas. Que chato, né? E aí ela começou a se debater dentro da água para tentar sair do rio. Imagina o sufoco dela, quase morrendo afogada. Mas ela conseguiu sair, mesmo sem pintinhas. E ela voltou para casa dela. Mas quando ela chegou lá, ela disse: mamãe, voltei. Ai, que sufoco que eu passei. E a mãe dela fez, sabe o quê? Ela disse assim: não, você não é minha filhinha. A minha filhinha tem pintinhas. E expulsou ela da casa dela porque ela disse que ela não era a filha dela. A Tininha, muito triste, resolveu voltar lá naquele rio para procurar as pintinhas. Ela achou que ela podia colar de volta aquelas pintinhas nela. E saiu procurando. Sabe o que ela fez? Ela fez um barquinho com uma folha. Olha, Tininha, as pintinhas. E aí ela começou a navegar naquele rio. Navegou de dia, navegou de noite, o dia amanheceu de novo. E nada da Tininha conseguia encontrar as pintinhas. Olhava para todos os lados. Vocês sabem que o rio é muito grande, né? Imagina com a Joaninha. Mas aí ela encontrou. Mas não foi as pintinhas. Ela encontrou um sapato gigante, não foi? Foi, que quase ia pisando nela. E de quem era esse sapato, tia Jane? Esse sapato era de um pintor. E aí o pintor falou. Ele disse que estava pintando um quadro muito bonito. A Tininha, muito esperta, teve logo uma ideia. O que é que vocês acham que ela fez? Ela pediu, tia Jane, para que o pintor pintasse todas as pintinhas de volta no seu corpinho. E o pintor, como ele era muito solidário, né? Ele resolveu pintar. E ajudou a Tininha, que ao invés de ficar uma Joaninha sem pintinhas, voltou a ter todas as suas pintinhas. E aí ela correu de volta para casa. Assim que a mamãe dela, que já estava preocupada porque a sua filha não aparecia, né? Assim que a Tininha apontou
escutou de longe, a mamãe correu e foi para o encontro dela, abraçou, beijou e ficou muito feliz, porque a sua Joaninha cheia de pintinhas estava de volta. E aí ela viu que realmente a Tininha era a filhinha dela, tá certo? E aí, além disso, além de contar a história para vocês, a gente também vai contar com vocês as pintinhas da Tininha. Olha que legal! Lembram que a tia mostrou para vocês um sinalzinho lá na uma das nossas últimas aulas que a gente teve em sala? Quem lembra como é o nome desse sinal? É o sinal de mais, não é? E aí, quando a gente usa o sinal de mais, a gente diz que a gente vai juntar. Eu tenho alguma coisa, eu vou juntar com outra pessoa, vou juntar com a tia Jane, e aí nós vamos, juntando isso, ter outra quantidade. E aí, quem sabe que sinalzinho é esse? É o sinalzinho de menos. É o sinalzinho de menos. Ao contrário do que a tia Carla falou com o sinalzinho de mais, o sinalzinho de menos a gente diminui. Então, a gente tem uma quantidade e colocou o sinalzinho de menos, a gente vai diminuir aquela outra quantidade que vai aparecer, tá certo? E também temos o sinalzinho de igualdade, que é o que vem depois dos dois números. A gente juntou o primeiro número com mais ou menos, depois a gente pegou o segundo número e em seguida nós usamos o sinal de igualdade para chegar a um resultado. E aí a gente vai fazer isso com as pintinhas da Tininha. Olha aqui. Essa aqui é a Tininha sem pintinhas, né? E para isso a gente vai dar aquelas pintinhas que o pintor deu para ela. Se a gente tiver duas pintinhas, a Tininha começou pintando pouquinho, né? Usamos o sinalzinho de mais aqui, né? A gente não vai colocar o sinalzinho de menos da Tininha. E aí, do outro lado, pintou mais 3 pintinhas. 3 pintinhas. A Tininha, que não tinha nenhuma pintinha, começou com 2, mais 3 pintinhas na outra asa. Quantas pintinhas ela ficou? E aí vocês vão em casa juntar essas quantidades usando o sinalzinho de igualdade do outro lado, lembra? Igual. Se a gente tem 2 mais 3, a gente vai contar ele junto, porque é o sinalzinho de mais, 1, 2, 3, 4, 5. A Tininha ficou com 5 pintinhas. Mas se desse outro lado, vamos aumentar ela tivesse 4 pintinhas. E do outro lado, 3 pintinhas. Quantas pintinhas ela ia ficar? Vocês acham que são quantas pintinhas? A gente vai contar junto, lembra que é o sinalzinho de mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 pintinhas. E aí a gente usa de novo o sinalzinho de igualdade e o número 7. Se a gente fosse colocar bolinhas ao invés dos números, quantas bolinhas a gente ia colocar aqui depois do sinal de igualdade? 7. Né? A atividade que a tia vai estar mandando para vocês, ela vai ter um montão de continhas como essa, certo? Vocês também vão contar as pintinhas da Tininha. Vamos fazer mais uma, tia, para ver se eles acertam. Agora com Tu quer colocar quantos números, tia Jane? Vamos colocar aqui 7 bolinhas. Vamos. Então... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bolinhas. Eu quero ver se vocês são craque nisso, viu? 7 bolinhas mais... 5 bolinhas. Vamos colocar 5. Então, ele já tem 3. A gente vai colocar quantas a mais? 1... 2, para ficar 5. Então aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bolinhas. Então a gente vai ter que juntar 2 numerais, tá certo? Ao invés de a gente ter uma dezena, a gente vai ter uma dezena e 2 unidades. O número 12. Número 12. Certo? Então, fiquem ligadinhos que a tia vai estar mandando para vocês daqui a pouquinho também as atividades para que vocês respondam. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem procurar as tias, tá bom? E lembrem que tem que ser com aquele capricho maravilhoso, tem que ser com aquela letrinha da hora, tá certo? Tchau, tchau.